Muito bom, estamos começando mais um vídeo do projeto do portfólio. Então nessa sequência de vídeos nós estamos criando um portfólio completo para um desenvolvedor web ou para qualquer tipo de serviço, utilizando basicamente HTML, CSS e JavaScript. Nós já construímos a estrutura principal do projeto, nós já criamos o header principal, que é esse que vocês estão vendo. Além disso, nós fizemos um menu animado, que permite que haja uma navegação aqui, uma interação do usuário. E, nesse vídeo especificamente, nós vamos construir a página de conhecimentos, que vai mostrar quais são os conhecimentos desse desenvolvedor. Então, essa seção do site que nós vamos fazer nesse vídeo, utilizando basicamente HTML e CSS. Então vamos lá. Bom, nós vamos começar fazendo uma correção em relação ao código que a gente tem do vídeo anterior. Primeiro, a gente criou aqui um sidebar, né, utilizando uma div. Isso é possível, né? Porém, a ideia da semântica é que a gente utilize sempre que possível os elementos que têm mais significado, né? Então, como eu quero representar aqui o menu lateral, eu tenho um elemento que representa o menu lateral, que é o aside. Então, isso daqui torna o nosso site mais semântico, né? Significa exatamente o que esse elemento é, né? Se ele é um menu lateral, a gente tem um elemento que representa. Se a gente não tiver, a gente usa uma div, né? Mas sempre que a gente tiver, vamos dar preferência para esses elementos que têm mais representatividade. Era só isso que a gente tinha para corrigir do último vídeo. Vamos partir para a criação dos elementos desse próximo vídeo. A gente vai separar aqui o nosso site em algumas seções, né? Então a gente tem a seção do header e agora a gente tem o header, né? E agora a gente vai começar uma nova seção. Então, essa seção conhecimentos aqui vai ser uma tag principal aqui que vai ter os conhecimentos do programador. Além disso, então vamos fazer da seguinte maneira. Ó. Então essa aqui é a seção conhecimentos. Vai ser uma tag session. Dentro da seção conhecimentos, a gente vai ter duas partes. Uma parte é o session header, que vai ser esse cabeçalho. Toda seção ela vai ter um session header, então por isso que eu deixei o nome dessa classe mais genérico, porque ele vai ser utilizado aí em outras partes do site e todos os headers de todas as seções vão ter a mesma formatação. E a segunda parte aqui dentro dessa seção vai ser conhecimentos, né? Então, conhecimentos vai ser essa área toda que vai abranger os conhecimentos que o programador tem. Dentro de conhecimentos, nós vamos ter diversas divs que vão representar os conhecimentos. Então, são 6, né? 6 conhecimentos que esse programador tem. Então, aqui vai ser uma div com a classe conhecimento no singular. E essa div conhecimento, por sua vez, vai separar em duas partes. Uma parte vai ser o conhecimento header e a outra parte vai ser o conhecimento text. Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente vai ter. Tá? Aqui a gente vai ter um ícone e um título, e aqui a gente vai ter um parágrafo. Né? Então nós vamos criar toda essa estrutura de uma vez só, utilizando lá as abreviaturas do Emmet. Né? Então isso permite que a gente faça essa estrutura, que são várias tags, umas dentro da outra, de uma maneira mais rápida. Então vamos voltar para o nosso código, e nós vamos construir aqui, depois desse aside, mas ainda dentro da minha div do container, do conteúdo principal do site. Então a gente vai ter a seção conhecimento, então é uma section. Ela vai ter a classe seção conhecimentos. Dentro dela nós temos uma div com um session header, então nós vamos ter um ponto seção header. Dentro da seção header a gente vai ter um H1, então dentro um H1. Depois a gente tem uma seção, uma div conhecimentos, né? Então, depois nós vamos ter uma div com a classe conhecimentos, no plural. Porém, se eu deixar desse jeito, né, vai ficar um dentro do outro, né? E, na verdade, a gente tem essa seção com o seu cabeçalho, com o seu H1, né? Essa seção com o seu H1. E depois, né, como irmão, nós temos uma div conhecimento. Então, esse elemento que está dentro dos parênteses vai ser irmão desse outro elemento. Né? Então, a gente coloca entre parênteses e coloca o mais aqui, porque os dois estão dentro da seção conhecimentos, né? Eles são irmãos. Então, aí a gente vai colocar o mais aqui para separar esse irmão. Então, a gente tem lá a div conhecimentos, dentro da div conhecimentos. Aí nós temos diversas divs dentro. Né? Nós vamos ter diversas divs, na verdade são 6, né? 6 divs com a classe conhecimento, que é essa div aqui. Dentro da div conhecimento nós temos dois irmãos. Uma então dentro nós temos
conhecimento header, ponto, conhecimento header, e dentro do conhecimento header nós temos um ícone e um H3. Dentro nós temos um ícone, já vou colocar aqui a classe para todos, e como irmão dele um H3. E como irmão de conhecimento header nós temos conhecimento text com parágrafo dentro. Então como irmão do conhecimento header, a gente vai colocar um parênteses aqui, entre parênteses, nós vamos ter um conhecimento text com um parágrafo dentro. E o conteúdo desse parágrafo vai ser um texto aleatório. Então, já vou colocar aqui um texto aleatório de 30. Acho que é isso, né? Vezes 6. Vamos ver se deu tudo certo. Vezes 6. Não! Ops. Aqui faltou. Aqui. Fechou. Fechou. Vezes 6. Agora sim. Então, vamos ver o que nós erramos aqui. Já criou tudo, né? Então nós temos a seção conhecimento, nós temos um header, nós temos a div conhecimentos dentro cada um dos conhecimentos, então temos 6 conhecimentos aqui. Dentro de conhecimentos eu tenho o header, que vai ter um ícone H3, uma div com um parágrafo, só que o texto que ele não carregou, né? Então esse aqui tudo bem, a gente faz na mão mesmo, esse texto aleatório. Beleza, a nossa estrutura está pronta, toda essa estrutura, né? Utilizando aí os atalhos do Emmet, mas também a gente poderia fazer na mão, e copiando, e colando, e trocando texto, mas só para a gente conhecer aí uma outra possibilidade. Então vamos completando aqui com os textos. Aqui o título é Conhecimentos. Então pronto, vamos dar uma olhada como é que tá. Então temos aqui o nosso conteúdo, HTML, CSS, esse link não pegou, Bootstrap também não pegou. Então vamos acertar aqui. Aqui é S. Essa é outra categoria de ícones. Então aqui pegou, Bootstrap ainda não. Sobrou mais esse aqui. Que é FAB, sobrou um S. Beleza. Então agora nós estamos aqui com os nossos elementos. Vamos posicionar agora os nossos elementos, né? Seguindo essa disposição. Só tirar esse daqui para a gente ver. Então aqui a gente vai utilizar o grid layout para colocar cada um dos elementos aqui numa posição específica, né? Para formar esses valores aqui ao redor da imagem. Então vamos lá, vamos posicioná-los. Então no CSS, o elemento que vai ser o nosso grid vai ser que é a seção conhecimentos. Então a seção conhecimentos aqui vai ser um grid de 16 por 6. Então 16 colunas por 6 linhas. Então vou fazer isso no CSS. Então a seção conhecimentos vai ter um display grid. Nós vamos configurar o template grid, template columns. Vamos repetir,
16 vezes um frame cada vez. Então, ficou assim. Então agora eu tenho 16 colunas aqui, né? Então tenho 6 aqui, as outras estão aqui. Se a gente for no inspecionar, ó, nós conseguimos ver aí as 16 colunas. Tá? Então, beleza. Agora vamos fazer as linhas. Vamos configurar aqui as linhas. Grid, template rows. Eu vou querer repetir. São 6 linhas. Cada uma delas com uma altura de 4. Vamos ver. Depois a gente vai ajustar. Então agora eu tenho o meu grid de 16 por 4. 16 por 6. Agora dentro desse grid eu vou posicionar cada um desses conhecimentos. Então o primeiro conhecimento vai estar numa posição mais ou menos aqui, o segundo ele vai estar mais para a esquerda e mais para baixo, o terceiro mais para baixo, mais para a direita, e assim por diante. Então eu vou pegar o primeiro conhecimento, que é no singular, nth 1, então ele é o primeiro conhecimento. Então primeiro ele vai começar na coluna 4, terminar na coluna 7. Então ele vai ocupar 3 colunas a partir da coluna 4. E o grid row, a linha que ele vai começar na linha 3 e vai até a linha 5. Ele já está aqui, né? Meio doidão aqui no meio, mas quando a gente posicionar os outros, vai ficar mais correto aí a visualização. Então vou dar uma acelerada aqui para já ir posicionando os demais. Pronto. O primeiro aqui eu tinha errado a posição dele, né? Na verdade ele começa na linha 1, né? Porque está na primeira linha. Então agora sim, vamos ver como é que está. Fechar aqui. E aí, ó, já tem um posicionamento aqui, né? Mais ou menos como a gente queria. Agora o que a gente vai fazer? Vamos formatar esse texto. Talvez a gente precise de mais altura para essas linhas, né? Para ele não ficar tão espremido, e vamos colocar um gap nas colunas também, para as colunas não ficarem tão próximas uma das outras. Então vamos aumentar aqui um pouco a linha e vamos dar um gap vamos dar um gap só na linha. Grid, esqueci isso. Vou colocar aqui um row gap 4, 2. Acho que foi demais. Meio. Ops. Acho que agora tá melhor. Beleza. Então vamos começar a formatar esse texto, né? Formatar primeiro o título aqui. Então nosso seção header. Primeiro que ele vai ser display flex. E vou alinhar ele no centro. Reprovado! Seção. Sim. Aí é justify content. Esse alinhamento é o alinhamento vertical, né? E aqui, no nosso caso, ele vai fazer o alinhamento horizontal. Vamos acertar a fonte dele. Aí é a fonte do H1, né? Session Header, H1, Font Family. Como nós criamos as variáveis, vamos utilizar aqui fonte primária. Além disso, ele vai ter um font size 3. Beleza. Uma cor dele, vamos colocar um cinza bem suave. Melhor não. Essa
cor já devia ter sido pensada antes, né? Agora sim, tudo bem. Essa seção aqui, ela, apesar de estar com fundo branco, né? O fundo dela é um pouco cinza, para dar um contraste. Então, nossa seção conhecimento, seção conhecimentos, vai ter um background color, um cinza bem clarinho para dar um contraste aqui com o menu também. E agora vamos fazer a borda desse H1, a borda inferior sólida, 3 pixels, usando essa nossa cor primária. Legal. E agora um espaçamento. Margem bottom, vou dar um espaçamento de uma linha e meia. Uma linha e meia. Beleza, nosso título está pronto. Agora vamos fazer a formatação do título do conhecimento, né? Então, só voltando aqui para o nosso esquema, agora a gente vai fazer essa formatação aqui. Então nós temos conhecimento header, ele vai ter que ficar um do lado do outro. Então, ponto, conhecimento header, vai ser um display flex. Isso já faz com que fique um do lado do outro. E vamos alinhar para deixar eles alinhadinhos. E vamos formatar no título conhecimento header. O ícone, ele vai ter um font size, vou começar com 2,5. Para aumentar o tamanho do ícone. A cor, todo mundo que estiver aqui dentro vai ter essa cor cinza do título, para dar uma suavizada. Agora vamos formatar essa fonte, conhecimento header H3. A fonte family vai ser a nossa fonte secundária, essa fonte, e vamos aumentar 2 e dar um espaçamento aqui deste lado. Padding left de 1. Beleza. Agora vamos para esse texto, esse parágrafo. Então, conhecimento text, fonte family, vamos usar aqui a nossa mesma fonte. Então agora vamos dar um espaçamento aqui nesse parágrafo, na parte superior. Vamos colocar uma margem top de 1. Isso vai deixar, fazer com que os elementos não fiquem tão próximos um do outro. Pronto, para terminar, vamos colocar nossa imagem aqui no meio, posicionando aí com um grid layout, e a gente já encerra essa parte. Para isso nós vamos colocar dentro da nossa seção aqui, conhecimentos. Então dentro dessa div, nós vamos colocar um conhecimento image wrapper. Dentro vamos colocar um img. A imagem que eu tenho aqui, imagens conhecimentos.png. Vou colocar um texto alternativo aqui, caso não seja carregado. Agora carregou a nossa imagem aqui, só que ela precisa ser posicionada no grid. Então vamos lá. Então meu conhecimento image wrapper vai ter um grid column. Vamos deixar aqui 7 a 11 e grid row 2 a 6 e a largura de 100%. Está posicionada, porém ela, veja só, o tamanho da imagem está passando o tamanho do meu wrapper.
Então a ideia do wrapper é que ele envelope a imagem, né? Se a minha imagem passa do envelope, não faz sentido eu ter o wrapper. Então eu preciso configurar a minha imagem para que ela fique dentro do envelope. Dentro do meu wrapper, vou pegar a imagem e dizer que o meu object fit vai ser cor. E ela vai ter uma largura de 100%. Pronto. Então agora a minha imagem está dentro do envelope certinho, na posição que deveria estar. Então terminamos essa parte dessa sessão de conhecimentos. Vimos um pouco de grid layout, né? Posicionamento. Fora o grid não temos nada de novo, só as nossas formatações básicas. Então é isso, no próximo vídeo a gente vai seguir o desenvolvimento, seção projetos do nosso site. Nós vamos fazer esse card para exibir aí os projetos que já foram realizados aí por esse desenvolvedor. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.